8h12 e os republicanos hoje estão felizes da vida porque Donald Trump será o 47º presidente dos Estados Unidos. O republicano volta à Casa Branca depois de ter conquistado o número necessário de 270 delegados no colégio eleitoral e ter derrotado a democrata Kamala Harris nas eleições desta terça-feira. Trump retorna à Casa Branca depois de 4 anos marcados por processos na justiça que renderam a ele uma condenação criminal. O republicano, que sobreviveu aí a uma tentativa de assassinato no mês de julho, vai governar um país dividido e com severos desafios internos relacionados aí à imigração, à transição energética, o acesso ao sistema de saúde e à dependência química. Na política externa, o presidente eleito dos Estados Unidos terá que lidar com as guerras da Ucrânia e no Oriente Médio e também com a competição econômica e a influência cada vez maior do mundo chinês. Pois é, eu acho que nessa eleição a gente teve menos especialistas em eleições internacionais do que na passada, né? Mas claro que chama muita atenção do Brasil porque os Estados Unidos têm influência em todo o mundo, principalmente dependendo da postura do seu presidente. Eu falo isso porque Donald Trump vai encontrar um mundo totalmente diferente do que quando ele era presidente da República. O mundo está em guerra, a gente tem a guerra lá de Israel está em guerra com diversos alguns países ao lado, né, grupos terroristas. A Ucrânia e a Rússia seguem em guerra também, e Donald Trump tem uma postura bem diferente da de Joe Biden. Ele tem sido muito mais incisivo durante o período em que ele foi presidente. O mundo não teve guerras, a gente não sabe se pode dever isso à presença de Trump, seria a presença de Trump na Casa Branca. Claro que isso seria muito, enfim, leviano falar dessa maneira, mas ele tem uma postura bem diferente da de Joe Biden. E com relação à eleição, para quem está aqui de fora, o que a gente notou, não sei se vocês têm a mesma impressão, foi que demorou muito para Kamala Harris ser a candidata, né? Isso. Joe Biden, ele estava totalmente fragilizado, e durante o período em que poderia ter se fomentado e crescido e dado mais substância à candidatura de Kamala Harris, o que aconteceu foi uma insistência com o nome de Joe Biden. Não sei se pelo fato de ser um homem, já está no cargo, e os Estados Unidos nunca elegeram aquele receio de colocar uma mulher, né? Pois então são vários os fatores, mas foi uma falha, se mostrou claro, uma falha de estratégia por parte dos democratas, e o republicano se aproveitou de maneira espetacular. Donald Trump teve uma votação melhor do que na outra eleição, quando ele foi eleito, quando ele venceu. Ele conseguiu vencer em estados que não havia vencido anteriormente. O próprio estado da Flórida, que é onde Trump reside, ele mora em Palm Beach e tem 30 delegados lá. O estado é um estado muito miscigenado e com muitos imigrantes. Inclusive surpreende, porque Trump sempre teve uma postura de muito combate à imigração ilegal nos Estados Unidos, e a Flórida é uma das principais portas de entrada para imigrantes, inclusive imigrantes ilegais. Então, a gente pode esperar aqui que, com relação ao Brasil, a gente vai ter um governo que é divergente do presidente americano nesse momento. O próprio Lula demonstrou inicialmente na campanha eleitoral, de maneira assodada e prematura, uma torcida para Kamala Harris, o que pode, se Trump for vingativo, isso pode sim trazer alguns sinais. A COP30, que vai acontecer no Brasil, pode ser boicotada pelos Estados Unidos. Então, são alguns dos fatores que podem fazer com que tenha uma modificação no cenário brasileiro. Mas você, brasileiro, era para ter se incomodado muito mais com a eleição de prefeito e vereador do que com a eleição lá de Donald Trump. Pois é, Júlio Pinheiro, uma eleição que mexeu com o mundo no dia de ontem, né? Que trouxe aí de volta, vai trazer a Casa Branca a partir dos próximos dias o ex-presidente Donald Trump, reeleito aí, vencendo a candidata do governo atual, que é um governo, Júlio Pinheiro e meus caros ouvintes, que vem tendo uma reprovação. Ele não é um governo, o governo de Biden não é um governo aprovado. E aí as consequências desse governo também atingiram a candidata dele, que entrou já praticamente na reta final, né? A chance da candidatura à reeleição era do próprio presidente que está no exercício, que é o presidente Biden. Mas aí deu Donald Trump, e que chega aí com uma pauta aí de implantar nos Estados Unidos algumas propostas que foram aprovadas no dia de ontem pela população americana. Entre elas está uma que é bem polêmica, que é não taxar horas extras, gorjetas e a previdência americana. Ele quer também reduzir impostos corporativos de 21% para 15%, está entre as propostas do presidente eleito, e ainda taxar produtos chineses em 60%. E essa briga vai ser grande. Essa briga com a China, a gente vai assistir aí, ele vai comprar essa briga
com a China, e uma das primeiras propostas que foram anunciadas pelo presidente que acaba de ser eleito é essa taxação aí em 60%. Para o mundo político, o que é que representa a vitória de Trump? A gente aguarda com expectativa agora o reconhecimento da vitória do presidente Lula, né? Nós já assistimos aí outros chefes de Estado irem às redes sociais, fazerem publicações até reconhecendo Macron, né? Já fez isso, reconhecendo a vitória do presidente eleito, o presidente americano eleito, mas ainda não temos a manifestação do presidente Lula. Quanto ao posicionamento dele a favor da candidata Câmara, já era totalmente, ele só fez declarar, mas a gente já sabia que esse apoio existia aí, a candidatura da representante do Partido Democratas, que também sai derrotado aí na composição do Congresso americano. A atual vice-presidente, né, Kamala Harris, e o Virginia pontuou algo importante quando se fala sobre a taxação da China. Essa guerra, eu estou falando entre aspas, mas é uma disputa por território econômico entre China e Estados Unidos, se acentua bastante, e o Brasil, no meio dessa briga, pode sim ter algum tipo de influência, porque o Brasil tem se tornado um parceiro muito importante, se tornou ao longo dos anos, da China. Então, até que ponto Donald Trump pode fazer com que a política americana, de certa forma, penalize os países que têm uma proximidade econômica maior com a China? Isso a gente vai ter que ver, e o transcorrer dos anos a gente vai saber qual será a situação. E algo que também é importante que se diga, pessoal: Donald Trump tem 78 anos de idade. A gente fala tanto sobre pessoas muito idosas ocupando cargos importantes. A gente fala no Brasil sobre... A idade que Lula tem hoje, Lula né? tem. A idade de Lula. Aliás, parece isso. que ele fez 79 agora em outubro. Isso, acho que é até mais velho que Lula, né? A gente, para se ter claro que a eleição americana é diferente, o posicionamento do americano é diferente do brasileiro, mas para se levar em consideração, seguraram muito, esticaram muito a corda com Joe Biden, já com a idade avançada e... claros sinais de que não estava desfrutando de uma boa saúde. Então, no Brasil, é importante que os partidos políticos também pensem nisso no momento em indicar os seus candidatos, né? Vamos só registrar, foi a segunda vez que os Estados Unidos não elegeram uma mulher. Não era uma eleição de gênero, mas foi a segunda vez que uma mulher não vence a disputa pela Casa Branca. Foi um grande apelo durante a campanha, né? Várias cantoras internacionais subiram ao palco de Kamala, pediram esse apelo de votar, de levar uma mulher para a Casa Branca pela primeira vez. Ela foi a segunda derrotada por Trump, né? Que Hillary Clinton também perdeu. É verdade. E Hillary Clinton, ela tinha um potencial eleitoral, uma densidade eleitoral, um conhecimento muito maior do que o de Kamala Harris. Lembrando que ela foi primeira-dama durante 2 mandatos de Bill Clinton, um presidente extremamente bem avaliado, apesar dos escândalos sexuais que, enfim, mancharam a passagem dele pela presidência dos Estados Unidos. Hillary Clinton tinha outro patamar, como diz Bruno Henrique, comparado a Kamala Harris, né? Que agora volta para sua vice-presidência e provavelmente não será mais a candidata pelos democratas. Bom, é isso. Donald Trump, presidente eleito agora dos Estados Unidos. 8h20. Repita. 8h20, a gente muda de assunto e segue atualizando sobre o caso